Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos resolver um exercício hoje de dinâmica dos sólidos usando o conceito de força virtual, também a gente conhece como força imaginária, tá? Lembrando que essa força virtual e essa força imaginária, ela faz o papel da força resultante no sistema. Vamos lá? Vamos compartilhar aqui então o nosso exercício, né? Vamos lá. Bom, então tá aí, vocês estão visualizando na tela o nosso exercício, né? Aí eu vou desligar a câmera para não pesar aí a transmissão. Então, vamos resolver então como se estivesse usando o conceito de força virtual. Para usar esse conceito, pessoal, primeiro vamos colocar as forças, depois a gente pensa em usar o conceito de força virtual. Então, as forças que você tem são peso, a normal já está colocada aqui em negrito, né? Não sei se vocês estão visualizando, eu vou até reforçar aqui, ó, essa é a normal, ó, que ele coloca para nós, ó. Essa é a força normal, que ele colocou nesta posição, ele está dizendo que a normal está a uma distância x. Você tem aqui a força peso, né, que está na vertical, vou exagerar um pouco nela aqui para vocês entenderem. Você tem aqui, ó, onde está a normal, você tem a força de atrito, tá aqui. Essa força-peso, é conveniente você projetar a força-peso em peso na direção x e peso na direção y. Então, você tem aqui um peso na direção x e um peso na direção y. Lembrando que o seu px ele é peso seno e o seu py é peso cosseno. Ok? Beleza. Então, essas são as forças que estão no sistema, né? Você projetou aí a força-peso. Então, na prática, só tem três forças: a peso, a normal e a força de atrito. Como o bloco está descendo, né? Como o bloco está descendo, né, nessa direção, eu vou, então, colocar aqui uma força imaginária, uma força virtual, no sentido oposto ao movimento do bloco, e essa força virtual, ela é da intensidade da resultante, justamente para poder parar o bloco. Então, você para a descida do bloco, e aí você vai resolver o exercício como se ele estivesse em equilíbrio, tá? Então, essa é uma vantagem de usar esse tipo de conceito. Então, se você está resolvendo o exercício como se estivesse em equilíbrio, né? Então, vamos lá? Ele está dizendo que esse bloco desce com a aceleração do centro de massa de 4,24 metros por segundo ao quadrado, e ele pede na letra A o coeficiente de atrito, né? Quando ele está descendo com a aceleração de 4,24. Então, como eu estou resolvendo ele como se estivesse em equilíbrio, então você vai dizer que o somatório de forças na direção y é igual a zero, né? E eu vou orientar para cima com o positivo. Aí você deve estar falando assim, mas quem é essa direção Y? Já está aqui, pessoal. Essa é a direção Y, né? A para cima aqui é a direção Y e para baixo, nessa direção, é a direção X. Então, ele já deu para nós, então, essa direção Y. Então, na direção Y, se vocês observar o nosso desenho, eu tenho PY e tem a normal, ó. Normal está para cima vai ser positivo, de acordo com a minha orientação, e o PY está para baixo vai ser negativo, obedecendo a minha orientação. Então, seria normal menos PY igual a zero. Passo o PY para o outro lado, né? Então, normal é igual a PY. Quem é PY? É massa vezes gravidade vezes o cosseno de θ. Então, você tem aí o seu PY. Então, vamos aqui grifar aqui, ó, a nossa normal, que ela vale isso. Beleza. Na sequência, você vai então analisar agora o somatório de forças na direção x, né? Que é igual a zero. Vou orientar o movimento nessa direção aqui, ó, como positivo. Então, na direção x, você tem, ó, Px, força imaginária ou força virtual, e a força de atrito. A força virtual e a força de atrito é para cima. Então, vai ser negativo de acordo com a minha orientação, e o Px está para baixo, vai ser positivo. Então, você tem aqui, ó, o Px, a força imaginária, que é a força virtual, e a força de atrito. Isso é igual a zero. Px é massa vezes gravidade vezes o seno de θ. Essa força imaginária, ela tem intensidade da força resultante, então é massa vezes aceleração. E se eu passar a FAT para o outro lado, lembra que a FAT é μ vezes a normal, ok? Nós sabemos que a normal é mg cosseno, meninos, então aqui pode ser escrito assim, ó, mg seno de θ menos ma é igual a μ mg, mg cosseno, né? Cosseno de θ.
Vocês observem que a massa ela aparece em todos os termos, então eu posso cortar essa massa, e eu pego o μ, o g cosseno e passo para o lado de lá, e eu chego então à seguinte conclusão, que o meu μ vai ser g seno de θ, g seno de θ menos a, dividido por g cosseno de θ. Então, eu vou ter um μ de 10 seno de 45 menos 4,24, dividido por 10 cosseno de 45. Vamos pegar aqui uma calculadora, pessoal, para a gente, então, acompanhar essa conta lá. 10 seno de 45 menos 4,24, dividido por 10 cosseno de 45, isso vai dar 0,4. Né? Então, beleza, o nosso μ é de 0,4. Vou marcar aqui de rosa para indicar que essa é a minha solução final. Maravilha? Bateu aí com gabarito, 0,4. Perfeito. A próxima pergunta dele, ele volta aqui ao enunciado e diz o seguinte: a distância x que define a linha de ação da normal. O que acontece? Como o bloco está acelerando, quanto mais ele vai ganhando aceleração, mais a normal ela vai se distanciando do centro aqui, ó, da linha do centro de massa. Então, a normal, quando o bloco está parado, está na linha do centro de massa, de acordo com que ele vai acelerando, ela vai se distanciando. Então, nesse momento aqui, ó, ela está a esta distância x, né, dessa linha central. E ele quer saber que distância é essa, né? Justamente que é quando o bloco atinge a aceleração de 4,24. Então, para poder fazer isso, lembra que a gente está resolvendo como se estivesse em equilíbrio. Então, você vai lembrar, se está em equilíbrio, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. E aí eu vou definir a origem, eu vou chamar essa origem o ponto A, e a orientação eu vou colocar como sendo negativo. Quem que é esse ponto A, professor? Se eu estivesse usando o conceito teorema do centro de massa, eu não teria liberdade, teria que ser o centro de massa. Como eu não estou usando esse conceito, eu vou colocar em qualquer posição. Vou chamar o ponto A este ponto onde tem a normal e a força de atrito. Então, a normal e a força de atrito não vão participar. Quem participa? Vai participar PY, vai participar PX e vai participar a força virtual. Ou poderia participar o peso e a força virtual, mas o peso é mais difícil porque eu não tenho essa distância, então eu acabo que eu vou abrir mão de usar a força peso e vou trabalhar com PX e com PY, que é mais fácil, tá? Como é que seria esse momento? O momento é assim, pessoal, eu ponho a setinha na origem, ó, vou lá para a bundinha do vetor e acompanho até a cabecinha, ó. Aí eu vejo a rotação da seta, olha lá, ó. Bundinha, cabecinha, ó, girou anti-horário. Então, o PY dá anti-horário. Olha o PX, ó. Bundinha para a cabecinha do vetor, você vê que ele gira horário. Então, o PX é horário. Olha lá o força virtual, olha lá, ó. Bundinha para a cabecinha e você verifica que ela gira anti-horário. Então, a força virtual e o PY vai girar anti-horário, então negativo. O PX, que vai girar horário, é positivo. Tá bom? Beleza. Feita essa análise, então você tem aqui seguinte ideia. PX é positivo vezes. Pô, PX, pessoal, ele está nessa linha de ação aqui, ó. Então a distância é essa da vertical. Ele está na horizontal, entre aspas, né? E você tem então essa distância da vertical. Então a distância é C. Então é PX vezes C. Menos PY vezes B, menos força virtual vezes C. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Ó, o PY está aqui, ó. Tá? A distância dele, ou a distância de PY até onde está o X, não é B, é X. Então, eu coloquei errado aqui. Aqui é X, né? Que é a distância onde está PY até onde está meu ponto, né? O meu ponto está no ponto A, então a distância de PY ao ponto A é uma distância X. Tá? A distância de PX até o ponto A é C. E a distância da força virtual até o ponto A, porque a força virtual está nessa projeção aqui, ó. Então também é C. Então a força virtual está correta. Isso igual a zero. Como eu quero achar o x, eu vou escrever então o seguinte, ó. Quem é px? É mg seno de θ vezes c, menos a força virtual, que é massa vezes aceleração vezes c, e eu vou pegar esse cara, jogar para o lado de lá.
que é PY vezes X. Bom, então você tem MG seno de θ vezes C, menos MAC, é igual a PY, que é MG cosseno de θ vezes X. Observe, então, que a massa aparece em todos os termos e eu posso cortar a massa, né? E calcular o X passando o G cosseno de θ para o outro lado. Então, você tem que o seu X vai ser C vezes o G seno de θ, menos A vezes C, dividido por G cosseno de θ. Então, nosso x ele vai ser 2 vezes 10 vezes o seno de 45, menos 4,24 vezes 2, dividido por 10 cosseno de 45. O C é 2, pessoal. Vocês podem voltar lá no enunciado, né? Vocês vão ver que C é igual a 2. Por isso que eu coloquei 2 ali. Então, o nosso x vai ser igual a... Então, voltando para a nossa calculadora, você tem 2 vezes 10 vezes o seno de 45 menos 4,24 vezes 2, dividido, né? Opa, fiz errado. 2 vezes 10 vezes seno de 45 menos 4,24 vezes 2, ok, dividido por 10 cosseno de 45, isso vai dar 0,8 metros. Tá aí a sua posição da normal, né, em relação ao ao eixo que passa pelo centro de massa. Tá aí o gabarito, bateu direitinho. Então, pessoal, mais um exercício aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.